trazer alguns conteúdos para o canal do grande geopolítico francês, autor de importantes obras de geopolítica, o Thierry Meyssan, admirado por entre 10 analistas importantes e tops, né, da geopolítica. Veja, vamos lá. As negociações em curso na Ucrânia e no Oriente Médio são incompreensíveis. Não há uma distinção clara ali entre o que é a guerra e o que é o conflito civil. Então, a paz ali é percebida assim como alguma coisa parecida com um divórcio litigioso, né? Após anos de convivência, né? Então, as guerras ali possuem uma intensidade singular, né? No sentido de destruir o outro. E profundamente enraizadas em conflitos históricos, perpetuados por várias gerações. Então você tem ali condições materiais, sofrimento, violência bastante intensa, e a injustiça está sempre presente e é central ali nesses conflitos. Veja o caso da administração Trump com os iemenitas, do Ansar Allah, né, que são os Houthis, né? Veja, ninguém sabe direito o que está sendo negociado, né? Veja assim, os acordos que estão em andamento no Irã. Alguém sabe realmente o que está acontecendo? Ou mesmo em Israel, ou mesmo na Rússia, onde a guerra continua de vento em popa. Agora, os ataques da OTAN, leia-se Estados Unidos, estão ficando cada vez mais brutais, né? Estão atacando lá os aviões da Federação Russa, estão atacando dentro do território russo. Enfim, a guerra está em curso, hein? Veja, então vamos lá, vamos esclarecer aí, né? Veja, frequentemente aqueles que dizem estar promovendo a paz não fazem nada para realmente promover essa paz. Veja, por exemplo, o caso do Trump, né? Veja, ele foi empresário, ele é um indivíduo aí que faz a política de uma maneira inusitada, uma maneira, digamos, própria, né? Muitas vezes de uma maneira incoerente, ou volátil, ou volúvel. Ele volta atrás, ele recua, ele avança, ele bate na mesa, depois não era nada daquilo. Quer dizer, é um tipo de estilo assim para desestabilizar o jogo, né? Para desestabilizar os interlocutores e para obter vantagens nos negócios, né? Você brada, você grita que é 1.000, na verdade você quer 10, você não quer 1.000, mas você grita que quer 1.000.000, né? E negocia por 1.000, né? Essa abordagem aí mostra, assim, um tipo de negligência diplomática e que faz de conta que aquele conflito não tem raízes históricas, né? Que ele começou com você ali naquela hora. Então você foca aí nas queixas imediatas das partes e aí você consegue um acordo que vale menos do que um acordo, né? Frágil, um acordo temporário, um acordo que depois vai ser substituído por outro, né? No entanto, a gente está vivendo numa época em que a urgência de se chegar a um acordo inteligente e perdurável é imperativa, é urgente. Veja o caso aí dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, continuam a causar mortes e destruição, né? Veja, então, assim, quem declara que está otimista que essas guerras vão ter uma resolução rápida, desconhece a complexidade da realidade geopolítica dessas regiões. Veja, a verdadeira diplomacia e a conduta militar não deveria buscar a destruição do outro, né, mas a convivência sustentável. Diplomatas e militares, que se for realmente diplomatas e militares, são muito diferentes de tipos como o Trump, né, cujo objetivo sempre é uma supremacia política momentânea, né, imediata, imediatista, individualista. Então você não tem assim como oferecer soluções práticas para resolver problemas concretos. Então hoje tem desafios na Rússia, mas também dentro dos Estados Unidos, essas questões ligadas à Palestina, ao Irã. Então veja no caso da Ucrânia, você quer negociar e você continua a agir de maneira brutal, né? E você faz de conta que a perspectiva russa não existe, né? E que as exigências que a Rússia vem fazendo há anos e anos e anos simplesmente são descartadas e desprezadas. E ao mesmo tempo você promove lá os nacionalistas, os radicais ucranianos, que estão, todo mundo sabe, historicamente associados ao nazismo, né? A equipe do Trump reconhece aí que a alegação russa de desnazificação,
que é uma coisa absolutamente vital para a Rússia, que foi quem pagou a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, foi realmente quem venceu o nazismo, né? Mas venceu na área militar, porque na área, digamos, industrial, científica, tecnológica, política, o nazismo venceu, né? Ele simplesmente migrou para os Estados Unidos, né? E criou lá a CIA, a NASA, ele criou a OTAN, né? Então, quando a Rússia diz que quer desnazificar a Ucrânia, ela está simplesmente dizendo a pura realidade, isso não é mera propaganda, né? Veja, a Ucrânia veja, ela tem centenas de monumentos em homenagem a nazistas, a colaboradores aí do Terceiro Reich. Várias ruas de edifícios da Ucrânia são nomeados em memória de nazistas da época do nazismo, né? Veja, a leitura aí do Dmitry Dontsov, veja, é uma obra comparável ao Mein Kampf do Hitler. Veja, ela é obrigatória nas forças armadas ucranianas. A principal igreja ucraniana foi proibida porque ela tem uma ligação com o patriarcado ortodoxo de Moscou. Milhões de livros em russo foram queimados e os partidos de oposição foram banidos, né? E aí o falso presidente, que é um comediante que está sempre na linha de frente das revistas da moda, o Volodymyr Zelensky, o Jázaro, prorroga a lei marcial e não faz eleições, e portanto ele é um ditador. Então é claro que o Putin não vai querer fazer negociada, vai querer negociar com o Zelensky, nunca ele vai querer isso daí, ele não vai negociar com o Zelensky. Bom, o Trump então precisa oferecer aí contrapartidas aos ucranianos. Eles cedem aos ucranianos porque eles querem enfraquecer a Rússia através da Ucrânia, né? Então aí a estratégia midiática aí da mídia mainstream, né, da mídia sensacionalista é fazer a russofobia, né, que o russo é bruto, né, enfim, geralmente dá voz assim ao churume do Zelensky, né? E diz que o Vladimir Putin é o novo Hitler e não sei o quê. Então, assim, o Ocidente se inclina aos ucranianos, né? E assim, mal reconhece ou não reconhece absolutamente a legitimidade das demandas da Rússia, que está numa guerra existencial, né? Ela sabe que se a Ucrânia vencer, ela vai ser desmembrada, ela vai ser retalhada, e a China vai ser a próxima, né? A China também sabe que a Rússia não pode perder essa guerra, né? Então nós estamos numa época onde a emoção suplanta a razão. As pessoas estão indo ao paroxismo. Isso aí é uma paixão, né? É um romantismo, né, exacerbado, né, nas atividades políticas. Frequentemente, a presença da paixão, da emoção, do sentimento, né, da romantização dos fatos, leva ao quê? A dramas, a dramalhões, né? A tragédias, a guerras, por exemplo, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial e por aí vai, né? Então, por exemplo, você pode ter uma empatia pelo sofrimento do povo. Veja, mas quem é que aqui no Ocidente tem empatia pelo sofrimento do povo ucraniano, né? Certamente os líderes da Ucrânia não têm empatia nenhuma pelo seu próprio povo. Às vezes eu tenho a impressão que o russo tem mais empatia com o ucraniano do que o próprio ucraniano, né? Bom, mas é guerra, né? Ele vai destruir os exércitos, vai desnazificar, vai morrer muita gente. Bom, então assim, nós precisamos rejeitar esses grupos nazistas. A associação com o fascismo, né, vai ser reconhecida como algo vergonhoso, né? Bom, a história demonstrou muitas vezes que as sociedades podem retornar a posições éticas, vamos dizer assim, honrosas. O Putin, antecipando essa mudança, ele é muito moderado na sua estratégia militar, né? Veja, ele tem uma superioridade, uma suposta superioridade militar. Por exemplo, ele poderia ter capturado Odessa, né, e reconstituído a velha Rússia há tempos. Ele poderia ter decapitado essa liderança devassa aí que controla a Ucrânia, mas ele não faz isso. Ninguém sabe direito por quê, né? Que ele aceita ser atacado lá na Sibéria, né? Os Tupolevs, lá, os 40 caças. Pô, acredito que foi 5 ou 6, mas a mídia vai dizer que foi 40. E faz de conta que não aconteceu nada, né? Bom, então assim, estamos vivendo aí sob uma grande pressão, estão ocorrendo massacres, somente em Gaza, né, onde a população civil, mulheres e crianças principalmente, estão sendo massacrados pelos sionistas, né?
pelos judeus ashkenazes aí, que dominam Israel, pelos israelenses, pelas IDF, e o Trump vai enviando armas, né, para Israel, né, completamente alheio, né, às necessidades de todo um povo ali palestino, né, ou lá na história russo-ucraniana, né. Veja, então qual que é a narrativa ocidental? A narrativa ocidental é que existe uma intenção russa de invadir a Europa. Veja, isso não tem fundamento nenhum, né? É simplesmente papo para boi dormir, papo para enganar a população. Ou dizendo que a Rússia é uma prisão de povos e que precisa ser desmembrada. Pelo contrário, o russo vive melhor do que nós, brasileiros. Você tem segurança, você tem emprego, você tem uma indústria pujante, né? Enfim, é complicado assim, né? País que superou aí uma quantidade gigante de sanções, e que vem se mantendo, enfim, com muitas dificuldades, mas está lá, está vencendo a guerra, né? Leva aí umas cacetadas, a gente não sabe como é que ele vai reagir, em que momento ele vai reagir e como, né? E contra quem, né? Então a gente vai vendo o escalar desta guerra. E o Vladimir Putin, ele sabe que ele não pode reagir usando armas nucleares, ou a gente não tem como afirmar isso daí, né? Bom, então, assim, o Trump ele vem aprofundando aí o seu entendimento sobre as relações entre Israel e Irã, né? Ele precisa compreender que os sionistas, os revisionistas, liderados por Isaac Shamir, organizaram a SAVAK, a polícia política do Shah Reza Pahlavi, em colaboração com o general nazi Falola Zahed. Isso foi após o golpe contra Mohammad Mossadegh, que é um fato histórico, hein? Mas é difícil de aceitar, aí revela a complexidade das alianças no Oriente Médio. Muitas vezes a injustiça vamos dizer, é o alimento, né, que dá energia aos conflitos. Então vamos concluindo hoje que os povos, sejam eles iranianos, ucranianos, palestinos, podem suportar sofrimentos de uma maneira assim quase que absurda, né? Mas veja, ninguém pode viver sob uma situação de injustiça permanente, né, que é o que o Ocidente, aí, o imperialismo está propondo aos ucranianos, aos palestinos. Então, assim, a gente precisa pensar que essas negociações, elas precisam ir às raízes históricas, né, e morais desses conflitos, para que a gente possa, pelo menos, sonhar ou imaginar que possa haver uma paz, né, nessas regiões, né? Bom, então foi só essa reflexão que eu queria fazer aqui. Você está no canal Luz no Fim do Túnel. Eu sou o Helder Araújo. Hoje é dia 3 de junho de 2025, né? E é uma terça-feira, né? Então, a primeira parte do vídeo foi só fazer mais alguns breves comentários, né, de notícias esparsas que eu coletei, né, nesses últimos 2 dias, né? Veja só, pessoal. Quem é que manda no Brasil, hein? Quem é que manda no Brasil? Veja, eu peguei lá um texto do Thiago Barbosa, eu peguei lá no X, no Twitter. Aliás, o dono do X, o Elon Musk, ele apareceu com o olho roxo aí, hein? E diz que existe aí pessoas de grande importância financeira ou política, aparece com o olho roxo, né? Inclusive eu vi uma imagem aí no canal da Carol Capel, que ela fez um vídeo aí sobre as pessoas notáveis, as pessoas importantes que aparecem em algum momento com o olho roxo, né? E agora foi a vez do Elon Musk. Então ele levou uma bofetada, uma porretada no olho e ficou preto o olho, hein? E o olho do Macron lá, que ele levou uma porretada lá da esposa dele, hein? Bom, e daí o Thiago Barbosa, ele falou o seguinte, ó: se acabar com a mamata dos militares, falando do Brasil, extinguir os penduricalhos do judiciário, por exemplo, a Bolsa Paletó, a Bolsa Pastel de Camarão, né, a Bolsa Sapato de Cromo Alemão, né, a Bolsa Aluguel, terceiro aluguel da amante, a Bolsa Fraque
e casaca de couro, né? O cuecão de couro. Pô, se encerrar a cretinice das emendas, as emendas parlamentares, que é um mensalão, né? É a mesma coisa. E colocar rico para pagar imposto, rapidamente as contas do Brasil vão entrar nos eixos. Agora eu pergunto, nós temos um Congresso aqui no Brasil formado, 70% são empresários, tem indústrias, tem empresas, né? Veja, e são rentistas, né? E 30% do Congresso são grandes proprietários de terra, são latifundiários. É gente que tem fazendas, que tem agronegócio. Alguém acha que essa turma endinheirada aí, a pátria, está minimamente ao lado do trabalhador brasileiro? Né? Alguém acha isso? Alguém tem imaginação para achar isso daí? Né? Eu não acho, né? Eu acho que não. Né? E quem que é a elite brasileira? Veja, a elite brasileira são oligarquias, proprietários de terra, rentistas, pessoas que vivem de aluguel, financeiristas, por exemplo, os bilionários lá da Faria Lima, que estabelece uma taxa de juros acima de 14%, que é o que a gente paga para os banqueiros, né? Políticos, juízes, que ganham aí seus 100, 150 mil reais por mês, militares, né, cujas aposentadorias, né, os fundos de pensão lá são centenários, né? Veja, nenhum desses tipos aí pensa em termos de desenvolver a população do Brasil, mas simplesmente em perpetuar a sua dominância sobre seus descendentes. Então, fazer essa crítica aí, né? Bom, acho que convido-os a assistir ontem o meu vídeo sobre as previsões astrológicas do Abhigya Anand, que eu falei sobre a crise que vai haver entre 2020 e 2040. E também para terminar o vídeo, veja, e fazer uma conclusão aí sobre esse ataque aí que houve dos drones contra os 40 aviões. Então nós podemos dizer o ataque dos drones contra os 40 aviões. Veja, é mais um episódio da série, né, que a gente está assistindo na Netflix da vida, da guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. Né, porque ele que promove, ele que tem dinheiro, ele que... Enfim, ele dá a impressão que ele não gosta mais da OTAN, né, mas ele dá toda a logística, ele dá o sinal do satélite, do GPS. Né. Veja, foi uma grande operação, sim, essa operação aí. Pode ter acertado, vamos dizer, 6, 7 caças, mas não muda nada, né? Esse tipo de oba-oba, e já ganhamos, né, já ocorreu várias vezes no decorrer deste conflito, né? Bom, o objetivo da OTAN é provocar uma resposta nuclear da Rússia, o que não vai acontecer. Então eu posso concluir, baseado nos fatos e no que eu estou vendo, né? A gente está contando aí com a velha paciência do oriental, né? Em levar pancada e esperar o momento oportuno de dar o troco, né? A Rússia vai seguir avançando e vencendo. Essa é a realidade. Bom, pessoal, ficamos aqui com os nossos 18 minutos. O vídeo vai ficar mais curto. Hoje quis trazer esse conteúdo do Thierry Meissan para vocês. E se você chegou até aqui, dá um like no nosso vídeo, faz um comentário no nosso canal, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não tiver, já segue o canal. Traz um seguidor para o canal, se você gostar do vídeo. Replique aí nas suas redes. E muito obrigado a todos. E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.